Meu nome é Vanessa, eu sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre a cultura brasileira e identidade nacional. Quando você ouve falar em cultura e identidade brasileira, em que você pensa? A cultura brasileira é o resultado da influência de diversas etnias, que ao longo do tempo formaram o povo brasileiro. A identidade brasileira foi formada inicialmente por influência de 3 grupos: os indígenas, os africanos e os portugueses. Essas matrizes influenciaram profundamente as tradições, os valores e o modo de vida do povo brasileiro. Os indígenas eram os habitantes nativos do território brasileiro. Estima-se que no período em que os portugueses aportaram nas terras brasileiras, havia entre 1 e 8 milhões de índios de vários grupos e tribos por aqui. Eles viviam espalhados, retirando todo o seu sustento das florestas, dos rios e dos mares. Até os dias de hoje, muitos hábitos e práticas culturais do cotidiano dos brasileiros são herança dos indígenas. Os portugueses chegaram ao país no século XVI. Os primeiros grupos foram os responsáveis pelo reconhecimento das terras e pela proteção do território colonial. Sua contribuição para a formação da cultura brasileira pode ser vista até hoje, na arquitetura, na manutenção do território, na religião católica e em muitos outros aspectos. E dentre as heranças deixadas pelos portugueses, certamente a principal delas é o nosso idioma. A partir de 1530, a colonização lusitana tornou-se intensa e surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar. Nos engenhos era utilizada a mão de obra nativa para o trabalho, mas com o tráfico negreiro se tornando um empreendimento atrativo, os indígenas foram gradualmente substituídos pelos escravos africanos. De 1532, quando chegaram os primeiros navios da África, até 1850, calcula-se que entre 3,5 milhões a 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos para o Brasil. Muitos africanos que aqui chegaram tiveram sua cultura repreendida pelos colonizadores, mas muitos também resistiram e ajudaram a manter crenças e hábitos que foram sendo adaptados à nova realidade. Além de crenças e hábitos, o povo africano também contribuiu na culinária, na religião, na dança e na música. Posteriormente, imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, árabes, entre outros, também contribuíram para a formação da identidade nacional. A cultura está sempre em transformação, recebendo novos elementos a cada geração. Atualmente, as comunidades existentes no Brasil recebem influências do modo de vida de sociedade de vários lugares do mundo, principalmente através dos meios de comunicação. Essa talvez seja uma das maiores contribuições do nosso país para o mundo, uma rica mistura cultural, tão diversa, mas que nos unifica.